Boa tarde, este é o programa Eclésia, onde à terça-feira coexistem as memórias do Concílio Vaticano II com a atualidade informativa da Igreja Católica. Bento XVI está em Cuba, o segundo país que o Papa visita na sua 23ª deslocação apostólica ao estrangeiro. Antes esteve no México, onde foi recebido por cerca de 2,5 milhões de pessoas. Bento XVI iniciava no maior país católico de língua hispânica, o México, a deslocação apostólica ao continente americano, onde deixou vários alertas contra a criminalidade, a violência e o narcotráfico, que provocaram dezenas de milhares de mortes. Quase 10 anos depois da última visita papal, milhões de mexicanos saíram às ruas do país para acolher o Papa alemão, que neste domingo recordou os que sofrem por causa da pobreza, da corrupção e da violência. Neste tempo em que tantas famílias se encontram divididas ou forçadas a emigrar, quando muitas sofrem por causa da pobreza, da corrupção, da violência doméstica, do narcotráfico, da crise de valores ou da criminalidade, recorramos a Maria à procura de conforto, fortaleza e esperança. E esperança. No Parque do Bicentenário, entre as cidades de Guanajuato, León e Silao, na região central do México, o Papa convidou este domingo os católicos a instaurarem uma sociedade mais justa e solidária, recusando a tentação de submeter os outros pela força ou pela violência. Ao sobrevoar de helicóptero o monumento a Cristo Rei, no cimo da colina de Cubilete, a mais de 2.500 metros de altitude, Bento XVI disse que este é um lugar emblemático da fé do povo mexicano, no qual se revela que a realeza de Jesus não é como muitos a entenderam e entendem. O seu reino não consiste no poder dos seus exércitos submeterem os outros pela força ou pela violência. Funda-se num poder maior, que conquista os corações, o amor de Deus, que Ele trouxe ao mundo com o seu sacrifício, e a verdade que deu testemunho. Este é o seu domínio, que ninguém lhe poderá tirar e que ninguém deve esquecer. Horas mais tarde, perante bispos mexicanos da América Latina e das Caraíbas, o Papa denunciava todas as formas de perseguição contra os católicos e recordava a coragem dos que anunciam e exercem o seu ministério em situações particularmente dolorosas para a vida e a missão da Igreja. Este gesto brota da fé no Senhor, significando fraternidade nos trabalhos apostólicos, bem como gratidão e admiração pelos que semeiam o Evangelho entre espinhos, uns sob a forma de perseguição, outros sob a forma de marginalização ou desprezo. O tema esteve em cima da mesa num encontro privado com o presidente mexicano Felipe Calderón, no momento em que se discute uma reforma constitucional no México. Bento XVI iniciou a sua viagem esta sexta-feira com apelos em favor do direito fundamental à liberdade religiosa, pedindo que este seja respeitado no seu genuíno significado e na sua plena integridade. Quanto a um eventual encontro entre Bento XVI e representantes de vítimas de abusos sexuais por parte de membros do clero ou em instituições da Igreja, o mesmo foi descartado pelo Vaticano, que lamentou a agressividade e a ambiguidade na forma como a reunião foi pedida pelas vítimas. A proteção dos menores esteve no centro do discurso que Bento XVI dirigiu este sábado a milhares de crianças reunidas na Praça da Paz, na cidade de Guanajuato. A Santa Sé estima que mais de 2,5 milhões de pessoas acompanharam o Papa, muitas vezes ao som do grito Benedicto Hermano e Aeras Mexicano. A Procura de Deus, com Santo Agostinho, um dos principais teólogos da Igreja Católica, deu origem a um espetáculo multimédia promovido pelo Patriarcado de Lisboa, que teve como pano de fundo as inquietações humanas. Uma sessão integrada na Missão Metrópolis, que decorre em 12 cidades europeias, incluindo Lisboa.
Perante centenas de pessoas reunidas na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, no centro de Lisboa, atores do Teatro do Ourives proclamaram diversas passagens da obra autobiográfica Confissões, intercaladas por momentos musicais. Esta leitura, digamos, destes textos das Confissões terá essas três componentes, ou seja, a voz, várias vozes, que serão feitas pelo Teatro do Ourives, pelo Grupo Teatro do Ourives, a música do Ronquial e também projeções de pintura contemporânea e antiga e também fotografias, sempre com esta temática de um caminho de conversão, ou seja, de alguém que parte da descrença, do não acreditar, da procura, e que, pouco e pouco, vai encontrando este seu Deus que habita no seu interior, no seu coração. Na verdade, quem se dirige a ti, nada te informa do que ocorre em si, porque não há coração fechado que se possa subtrair ao teu olhar, nem dureza de homem que possa repelir a tua mão. Ao contrário, abranda-la quando queres, ou para compadecer-te, ou para castigar. A iniciativa centrou-se no percurso de conversão do bispo africano, uma proposta particularmente dirigida às pessoas que não creem ou estão em fase de conversão, num percurso de procura como o que foi feito por Santo Agostinho. Neste projeto, que é a Catedral em Missão, e que se abre para a cidade e para as pessoas, nomeadamente para aquelas que não são crentes ou que estão numa fase de conversão, enfim, de inquietação interior, de procura. E daí também o ter escolhido as Confissões de Santo Agostinho, justamente por ser uma pessoa, enfim, que viveu isso, não é? E que escreveu toda esta sua experiência de dúvida, de procura, de estar na confusão do mundo, mas que acaba por encontrar e por se entregar a este Deus que, como ele diz, não é tarde vos amei, beleza tão antiga e tão nova, tarde vos amei, mas que acaba realmente por encontrar e por amar. As melodias escolhidas para os momentos musicais foram inspiradas nos escritos de Santo Agostinho, tentando desta forma apresentar a sua interioridade musical. É um concerto muito especial porque a base são os escritos das Confissões de Santo Agostinho, como quem conhece sabe perfeitamente que é um livro de uma profundidade extraordinária, um livro lindíssimo e que tem umas manifestações de fé de Santo Agostinho que são realmente muito inspiradoras. Não, eu sou chamado como músico, no fundo, para juntar o elemento de umas melodias que vão entre as várias fases das leituras dos textos. É realmente um momento muito especial para mim, como é evidente. Está onde o amor não é abandonado, a não ser que o amor nos abandone primeiro. Eis como estas coisas passam, para outras lhes sucederem, e assim se formar de todas as suas partes este mundo cá embaixo. Também para a atriz Sara Ideias, a leitura dos textos de Santo Agostinho se tornou uma experiência inesquecível e enriquecedora. Para mim foi aqui uma descoberta importante do texto de Santo Agostinho, para já como uma proximidade, para mim foi uma surpresa. Eu já tinha tentado uma vez, em tempos, ler as Confissões de Santo Agostinho e tinha-me sido difícil. E desta vez trabalhar o texto assim, também da forma como foi proposto para esta atividade, como um percurso, foi descobrir uma proximidade deste texto com o coração de cada homem, do meu e de cada um aqui, como é proposto também nesta atividade. Esta sessão integrou-se na Missão Metrópole, iniciativa inspirada pelo Conselho Pontifício para a Nova Evangelização, organismo da Santa Sé, que decorre em 12 cidades europeias, incluindo Lisboa, e que, no caso da capital portuguesa, se prolonga até dia 15 de abril, domingo depois da Páscoa. Virar as atenções da Igreja para a nova evangelização é o método mais eficaz para combater o afastamento dos fiéis. Uma convicção de Dom António Couto, o novo Bispo de Lamego, que sugere o livro A Nova Evangelização, um desafio para sair da indiferença, como leitura para padres e leigos.
Escrito por Rino Fisichella, presidente do Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização, o livro A Nova Evangelização, um desafio para sair da indiferença, é um bom guia para bispos, padres e até leigos. Acho que é muito útil neste momento, dado que a Igreja está envolvida nisto, e pode levar bispos, sacerdotes e os leigos em geral, porque o livro é acessível, é muito simples, a ficarem minimamente dentro desta temática. Eu penso que isso já de por si é muito útil. A pobreza, o envelhecimento da população e a solidão são problemas comuns na Diocese de Lamego. E por isso entender e pôr em prática a nova evangelização é essencial nos dias de hoje. Penso que nos dias de hoje é importante e decisivo. É mesmo decisivo. Se nós continuarmos fechados dentro de nós, não sabendo que o mundo corre e continua a viver e que porventura está a afastar, como eu disse ali, está de certo modo a resvalar cada vez mais para outra estrada, que não para a estrada do Evangelho, é evidente que é importante nós tomarmos bem consciência disso e sabermos que temos também de ir ao encontro deste mundo que resvala. E não podemos deixar resvalar o mundo, as pessoas, para caírem em algum abismo. Nós temos que estar bem atentos às pessoas, temos de ir ter com as pessoas. Isso hoje é decisivo da parte dos bispos, da parte dos sacerdotes e, obviamente, da parte dos leigos. Ainda há pouco tempo no cargo, Dom António Couto está ainda a conhecer a Diocese. Mas de uma coisa já tem a certeza, a Igreja tem de estar mais próxima das pessoas. É tempo oportuno, tempo de graça, para eu ir exatamente fazer aquilo que estava a dizer. Ir ao encontro das pessoas e ver o que é que as pessoas pensam, como vivem, o que é que poderemos eventualmente vir a fazer com as pessoas em geral, com os sacerdotes, com os diversos arciprestados, com todas as zonas pastorais, ver o que é que se passa, o que é que as pessoas têm dentro e o que é que vamos depois fazer. Bom, primeiro vamos ver e ouvir e depois, num segundo momento, sim, traçar algumas linhas de rumo que são fundamentais exatamente para que a Igreja seja mais dinâmica, mais viva nesta Diocese. A Diocese de Lamego engloba 223 paróquias da margem a sul do Douro, distribuídas por 14 concelhos, 12 do distrito de Viseu e 2 do distrito da Guarda. O Concílio Vaticano II iniciou-se há 50 anos. A Eclésia está a assinalar a data com a rubrica que tem vindo a marcar as terças-feiras. Henrique Matos conduz as entrevistas de análise a este acontecimento que continua a marcar a vida da Igreja. Muito boa tarde, regressamos a esta rubrica que semanalmente vai olhando as realidades sociais e eclesiais que antecederam a convocação do Concílio Vaticano II. Voltamos a contar com a presença do Padre Jesus Ramos, que está entre nós, é professor de História da Igreja, diretor também do Instituto Superior de Estudos Teológicos de Coimbra. Padre Jesus Ramos, obrigado por estar uma vez mais connosco aqui no programa Eclésia. Concílio Vaticano II sucede e acontece também como uma tentativa de quebrar, de alterar uma Igreja demasiado centralizadora. Sem dúvida. O problema, a história da Igreja pode contar-se em diversas linguagens e uma delas é a da centralização, desde o início. A Igreja medieval é centralizadora, a Igreja gregoriana é centralizadora, a Igreja que depois de Avignão é uma Igreja centralizadora. A Roma, ou a Cúria Romana, tenta centralizar o mais possível. E esta Igreja mais recente, que lutava contra o modernismo, os correntes modernistas, também por reação se centralizava. É uma Igreja muito centralizadora, que não quer dar, logicamente, a opinião a todos. É centralizadora a diversos níveis, é centralizadora na sua figura central, isto é, no próprio Papa, é centralizadora depois em cada bispo na sua diocese, é centralizadora no parco em cada paróquia, é centralizadora do diretor de cada movimento. Muitas vezes não há diálogo. Aquela velha expressão que chegou até nós e que resume muito bem isto: Roma locuta, causa finita. Roma falou, acabou a questão. Isto é o ponto alto da centralização. Muitos dos papas anteriores a João XXIII eram papas que não entendiam
o munus episcopal como o munus colegial. Entendiam-no como os bispos estando de facto em comunhão com o Papa, mas estando também na dependência do Papa. Basta nós citarmos o Papa Pio IX, a quando da realização do Concílio Vaticano I, quando a minoria veio ter com ele, liderados pelo Strossmayer, por um bispo chamado Strossmayer, de que a questão da infalibilidade não era uma questão necessária à Igreja, não era uma questão que viesse trazer vantagens, só traria desvantagens, até pela desconfiança do mundo, etc. O Papa terá respondido, mas quem é a Igreja? A Igreja sou eu. Quer dizer, eu não sou apenas o sinal da unidade, mas sou o centro da unidade. E por isso era necessário, de facto, darem-se passos para que a Igreja fosse um lugar onde as pessoas tivessem opinião, onde as pessoas pudessem participar ativamente no próprio apostolado. Até porque isso já estava a acontecer na sociedade civil, digamos assim. Toda esta é uma época em que nascem correntes de pensamento, as pessoas questionam, e isso este movimento passou também para o interior da própria Igreja. Lógico, passou para dentro da Igreja digamos que a Igreja aproveitou alguns desses itens, aproveitou-os para lançar, por exemplo, a Ação Católica, que é um primeiro lugar onde há corresponsabilidade, mas corresponsabilidade ainda sob a direção da hierarquia. Os leigos são muito bem-vindos para trabalharem dentro da Igreja, para trabalharem nas ações apostólicas, no entanto, sempre ainda sobre a direção, a vigilância do episcopado. Nós estamos, logicamente, de acordo que em qualquer sociedade, e mesmo na Igreja, tem de haver alguém que esteja à frente, alguém que coordene, mas não alguém que seja voz única e que não ouça os outros, que não dê a voz precisamente a todos aqueles que querem partilhar e que têm as suas ideias. E este ponto era, por exemplo, na teologia. Na teologia. A teologia esteve estagnada durante muitos e muitos anos. Nós podemos dizer que entre Trento e os alvores do Vaticano II não houve na Igreja grandes teólogos. Os últimos grandes teólogos foram os teólogos de Trento. Depois a teologia tornou-se, por assim dizer, fixou-se. Não se pode pensar, porque já está dito, porque já está escrito, já está decretado pelo concílio, não podemos pensar de outra forma, não é possível lançar dúvidas, e nesse aspecto podemos dizer que se fez uma caminhada não apenas no Vaticano II, mas no período que imediatamente antecedeu o Vaticano II. Alguns homens começaram a pôr questões, a questionar-se. Eu recordo, por exemplo, no campo do ecumenismo, o padre Yves Congar, o padre Couturier, no campo da teologia moral, o Jacques Leclerc, o padre Jacques Leclerc, que eram homens que questionavam, não, mas afinal esta doutrina traduz ainda o modo de estar no mundo do homem deste tempo? Não terá a Igreja de dar, embora com a mesma doutrina, mas dar-lhe uma nova linguagem, apresentá-la de um modo novo, para que as pessoas de hoje a entendam, porque não podemos entender a doutrina se ela nos for dita numa linguagem do século XVI ou numa linguagem do século XVIII. Para evangelizar os homens do século
XX, que era o caso do Vaticano II, é necessário termos a linguagem dos homens do século XX. Até porque se assistia já por esta altura a um processo de secularização, não é? Bom, a secularização vinha de muito mais longe. Pois. A secularização vinha de muito mais longe, mas logicamente que há nesta altura um processo, por exemplo, de a própria vida religiosa, estou a falar de vida religiosa dos religiosos, das ordens religiosas, admitir no seu seio outras formas como sejam a dos movimentos de leigos dentro de vida consagrada, os chamados institutos escolares, que vêm já desde 1920. São novas formas de participar. Era necessário um concílio, por assim dizer, para dar expressão a todos estes sinais de mudança que vinham na Igreja e que eram necessários. Muito bem, Padre Jesus Ramos, obrigado por estes apontamentos que nos ajudam precisamente a compreender melhor a abrangência deste Concílio Vaticano II. Foi esta rubrica que semanalmente vai olhando esta grande reunião da Igreja, que foi o Concílio Vaticano II e que, desde essa altura, marcou e renovou a ação e a presença da Igreja no meio do mundo. É tudo por hoje. Recordo-lhe apenas que este programa estará disponível online, bem como todos os outros programas Eclésia. Basta entrar em agência.eclésia.pt, a plataforma multimédia que reúne Eclésia Televisão, Eclésia Rádio e Eclésia Agência de Informação. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.